Bem, estamos aqui em mais um episódio do Talk Bonja Podcast. Meu nome é Carlos da Costa. Eu sou o Maninho Stenberg. Nos trabalhos técnicos nós temos Ideal Brando. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, não é isso, Maninho? Muito especial. É o Fagner Rai. Fagner Rai. Seja muito bem-vindo, Fagner. Obrigado. E assim... Fagner é um influenciador, um produtor cultural, influencer, né? Que vive nas redes sociais aí fazendo divulgações. E é uma pessoa muito especial. E também... É produtor de vídeo, ele também é produtor de vídeo. Produziu alguns curtas, a gente vai falar sobre isso. Justo. Tá aqui na pauta. Hoje a pauta é... O que, Maninho? RBD. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meninos. É um podcast de Bom Jardim, né? Tô famoso. Quer dizer que você viajou até São Paulo... Até São Paulo. Pra ver o show do... Pra ver meus ídolos. Eles fizeram Peraí, show depois aqui, a gente conversa, depois a gente conversa essa história sobre o show. Mas vamos entender um pouquinho do começo, né, Carlos? É falar um pouco sobre o RBD, né? Como é que começou essa paixão, né? De ser fã, né? Como é que começou? Começou lá em 2005, né? Quando estreia aqui no Brasil a novela Rebelde. Acho que todo mundo conhece. Foi um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial, né? E eu, naquele tempo, era um adolescente, né? Como a maioria dos adultos que somos hoje, que acompanharam da primeira geração, porque tiveram várias reprises, né? Mas eu sou da primeira geração e era rebelde no tempo. Então, a fase da adolescência, você é rebelde, né? A maioria dos adolescentes são rebeldes e você se identificava com aquilo. Acho que é aí o ponto. Foi aí que iniciou. Você olhar pra TV e você se identificar com pessoas que são iguais a você, né? Basicamente isso. Os jovens, né? Era uma novela muito jovem, né? Focada nos adolescentes. E nos problemas do cotidiano, né? Problemas do dia a dia. A novela falava sobre bullying, falava sobre, enfim, várias questões sociais que você olhava e você dizia assim, eu passo por isso muitas das vezes, né? Uhum. E ninguém tá falando sobre. Então, quando você olha para a novela e vê que estão refletindo um problema que você passa e não consegue falar, talvez por não ter apoio, sei lá, familiar, ou até mesmo na escola, ou até mesmo com os amigos, você começa a criar ali uma afeição, né, digamos assim, pelo conteúdo que você está assistindo. Foi o que, Debrando? Eu vou bater nele. Eu olhei pra Maninho. É porque assim, a gente colocar a mão assim fica esquisito. É melhor colocar a mão assim em cima. É porque ele tá com frio. Entendendo? Frio? Não, porque assim fica meio esquisito assim na imagem, sabe? Aí é bom. Agora. Bem, quando a gente coloca que eu botei a mão aqui porque eu tô com frio mesmo. Quer que eu baixe o ar? É mesmo. Tá tudo bem. Pronto. Assim, bora começar falando um pouco da novela, né? Como é que era a novela? Porque assim, eu me lembro muito pouco, porque quando criança eu acho que assistia algumas partes. É parecido com Malhação, não? Não, acho que é completamente diferente, porque eu lembro... São escolas que, tipo, também, assim, né? São escolas, no caso tem... Como é o nome do colégio? Elite Way. E aí é uma escola de elite, né? Que tem todos os pessoal riquinho lá, não é? Isso. E aí entra o Miguel. O Miguel. E tem toda uma história, né? Na verdade, são várias histórias espalhadas, né? Vários núcleos. E acho que era isso o que abrangia, né, os jovens, porque você olhava para vários personagens e tinham várias histórias para ser contadas. Então, eu particularmente
me identificava muito com a rebeldia, de fato. Eu era uma pessoa muito rebelde, principalmente no colégio. Mas eu também no colégio era muito reprimido. Então, era essa a minha resposta. Por ser tão reprimido no colégio, eu me tornei um rebelde. Então, Assim, é basicamente isso. qual era o personagem, assim, preferido? Eu não tinha, desses jogos? não tinha um personagem preferido, mas um pouquinho de cada um, digamos assim. Porque assim, tem o Miguel, que no caso era. Ele era pobre, aí ele entrava lá no colégio. Com uma vingança, porque... Pra se vingar esse do pai colégio da Mia. que o pai da Mia, tecnicamente, tinha matado o pai dele. Era uma coisa toda uma bem história, tensa, assim. Mas, enfim. Ele era o protagonista, né? Teoricamente, o principal. Ele e ela, né? O casal principal. Aí tinha também a Roberta. A Roberta, o Diego, a Lupita, a Giovanni, que são 6 que fazem parte do RBD, né? Que é a minha paixão. Mas no caso, existe o RBD Banda, né? E RBD... O RBD veio através da novela, né? Eles saíram da novela e como todo o fenômeno mexicano, porque o México tem alguma coisa, né, ali que... Com o Brasil, principalmente. Com o Brasil, principalmente, porque o Brasil abraça muito, né, a cultura mexicana. Novelas, a gente vê por aí as novelas, principalmente. E não ia ser diferente com o Rebelde, né? O grupo RBD se criou ali dentro e saiu, né, para a realidade, e foi aí que virou uma febre mundial, né? Porque eu acho que música é universal, todo mundo gosta de música. Então, quando você envolve uma novela de adolescentes com uma banda ali dentro e que sai das telinhas para a realidade e as pessoas se identificam com isso, foi a chave do sucesso, assim, foi uma virada que realmente fez RBD e Rebelde virarem fenômenos mundiais. E a música faz espalhar, né? Porque, exemplo, não precisa do idioma, a gente não precisa entender, só basta gostar do estilo, da melodia. Exato. E é uma coisa muito importante falar sobre idioma, porque toda essa geração que começou a assistir Rebelde, né, hoje, a maioria dela fala em espanhol, né? Inclusive, eu aprendi, sou poliglota, aprendi a falar espanhol nativamente por conta da maior influência que foi a RBD. Inclusive, eu ingressei na Universidade de Pernambuco, no campus da Mata Norte, por conta da influência de RBD e Rebelde, né? Eu fiz letras português e espanhol. Não concluí, infelizmente, por questões pessoais, mas a minha maior referência foram eles, né? E, inclusive, conheço pessoas também que foram pelo mesmo caminho que eu e que se formaram, inclusive, na universidade, que são professores hoje de letras espanhol, e tudo isso graças ao RBD e Rebelde. Uma coisa que você falou aí interessante, Vivi. Ele falou sobre influência. E fã. O fã vem de fanatismo, né? A palavra fã. Onde que se separa a ideia de influência para o fanatismo? É uma boa pergunta. Eu acho que Você entendeu, né, a pergunta, né? Entendi. Eu acho que influenciar, né, tem um certo limite. O fanatismo não. Eu fui e o fanatismo vem do influenciar. Só que daí é o limite que ultrapassa, digamos assim. Por exemplo, RBD e Rebelde me influencia a cantar em músicas em espanhol e com isso gostar do idioma, né? Mas aí o fanatismo me faz querer conhecer muito mais sobre, não só sobre o idioma, mas sobre a cultura. Inclusive, eu tô indo fazer a minha primeira viagem internacional agora, dia 29 de dezembro. Eu vou pro Chile. Minha primeira intenção era ir pro México. Mas vou pro Chile porque a cultura fala espanhol, né? Uma cultura diferente e com certeza o RBD tem toda essa influência. Eu, se fosse por optar, escolher um país americano ou, enfim, que fala inglês, algum outro ali da Europa, eu não escolheria. Eu iria realmente para algum país latino que falasse espanhol por conta dessa influência. Então, isso é influência, né? Mas o fanatismo vai muito mais além. É exatamente essa etapa que eu falei. É você abraçar isso para todas as áreas da sua vida. Tanto que vocês veem que eu falei que eu entrei na universidade por conta deles, que eu aprendi o espanhol sozinho por conta deles, que agora eu tô fazendo a minha primeira viagem internacional por conta deles. Então, assim, por essa pegada aí. É fã mesmo, fã mesmo. Tem que ser. De carteirinha mesmo. De carteirinha. A caráter. Agora sim, Fagner, essa questão de ter aprendido
E tu ainda não tocou no assunto das vestes dele. A gente vai falar sobre ele isso. Ele vem todo de RBD. Sobre a questão de ter aprendido espanhol sozinho. Como é que foi essa questão? Quais foram as dificuldades? Foi fácil? Foi mais complicado? Hoje, quando você pergunta para qualquer jovem ou para qualquer pessoa, os meios mais fáceis de você aprender um novo idioma sozinho, ou até mesmo para quem já faz curso e quer praticar, até as escolas de idiomas fazem isso, é da música, é pedir para você ver séries e filmes legendados, né? Sem ser dublado, no caso, só com a legenda ali para você ir acompanhando. Então, com a música se torna muito mais fácil de você aprender um novo idioma. Escutei aqui, se bem que o espanhol é muito parecido com o português, né? Mas existe muita coisa por trás. Às vezes o que é parecido, às vezes não é. Uma palavra que é igual, não tem nada a ver, é totalmente diferente, o sentido é diferente. Então, assim, você não... Às vezes o pessoal diz, é só botar a língua pra cima e falar isso. Não é bem assim. Então, assim, por ser uma novela mexicana, já fala espanhol. E por ter música, já ajuda muito mais. Porque você vai escutar aquilo... Já é uma coisa que você gosta porque tá ali na novela e você já leva pra vida. Então, eu ouvia muita música deles e pesquisava a tradução, né? Mas na minha cabeça, eu acho que é muito, muito engraçado isso, porque na minha cabeça já traduzia meio que assim, e eu só ia ali no Google. Era meados do começo da internet, na verdade, quando a RBD chegou, mas a gente já tinha acesso à internet. Eu ia ali no Google, dava um tradutor... então era isso que eu imaginava. Ou não era nada disso que eu imaginava, mas aí você vai adotando, você vai estudando, você vai lendo. E é isso, cara. Agora, assim, isso a gente já entra numa outra questão, que a banda gravou músicas também em português, não foi? Em espanhol e português. Então, assim, normalmente os fãs preferem em espanhol ou gostam também em português? Em espanhol, sem dúvida. Inclusive, as vendas de discos em português nem se comparam com as vendas de disco em espanhol aqui no Brasil. Foi muito maior a venda de disco em espanhol porque realmente a gente gostava dessa cultura, a gente ama essa cultura do idioma espanhol, né, no caso. Uhum. Agora sim, mas tipo, os fãs não gostam mesmo da versão em português? Eu particularmente não gosto. E é meio que a maioria das pessoas também não. Inclusive, quando eles vieram pro Brasil da primeira vez, eles cantavam algumas músicas em português, o coro lá em cima em espanhol, porque as pessoas não gostam muito da versão em português das músicas. É isso, tanto que eles só fizeram 3 álbuns em português e o restante eles desistiram de fazer, porque não vendeu tanto. Pronto, essa banda se formou depois que o pessoal saiu da novela? Não, se formou dentro da novela. Dentro da novela. Era um projeto da novela mesmo. Isso, era uma banda que se criou na novela, e daí, por coincidência ou não, saiu e deu muito certo. Inclusive, a narrativa era essa da novela, se eu me lembro bem, não é isso? Que, tipo, vários núcleos com diferentes histórias e eles se juntando. E a música, né? A música unindo eles. Unindo. É isso. E é o que acontece muitas das vezes, né, pessoal? Em grupos, não só no RBD, mas em grupos são pessoas totalmente diferentes e a música tem esse poder de unir as pessoas, né? Em várias situações. Entendi. Aí, no caso, a formação... Existe essa banda ainda hoje, né? Que você foi pro show. Não, então, eles deram um hiato muito grande. Eles fizeram o último show deles em 2008, lá em Madrid. Inclusive, hoje, fazem 15 anos do último show. E hoje, por coincidência, encerra-se a turnê desse regresso deles. Ou seja, eles encerraram em 2008, no dia 21 de dezembro. Encerraram... acabaram com a banda, passou esse hiato de 15 anos, eles voltaram a fazer shows agora em 2023 e, por coincidência, hoje, dia 21 de dezembro, é o último show dessa turnê. Lá no México. Mas... Negócio. Agora, assim, foi uma verdadeira febre, assim, quando eles vieram pro Brasil, né? O pessoal completamente... enlouquecido, eles foram em vários programas. Tu fala da primeira vez, né? Que eles vieram no Brasil da primeira vez. Que inclusive participaram do Domingo Legal, tiraram uma foto com o presidente da época, que era o Lula. E foi uma febre realmente, inclusive essa vinda deles pro Brasil teve até um incidente, né, que é bem lembrado pelos fãs e marca muita gente, que foram 3 mortes, 3 crianças morreram numa apresentação deles no estacionamento do Clube Extra, no tempo, do supermercado Extra. Porque isso aqui em Pernambuco? Isso em São Paulo. A febre era tão grande que o espaço só cabiam, acho que era 5.000 pessoas. E se eu não me engano, tá? Fãs não me matem. E
colocaram 12 mil pessoas num lugar que cabia 5. Tem até vídeos na internet, se você dá um Google, mostra o desespero das pessoas e tudo mais. Os bombeiros jogando água pra acalmar a multidão, porque tava muito quente. E nisso, eles só cantaram 2 ou 3 músicas e saíram do palco, porque não tinha condição, tinha que acabar aquilo. E nesse acabar aquilo, realmente acabou a vida de 3 pessoas que morreram pisoteadas. Pra você ver o tamanho do fenômeno, e aí que entra o fanatismo, né? Até onde o fã faz questão de estar próximo do seu ídolo. É um caso a se pensar. Eu não sei se hoje em dia tem muito isso, mas eu, assim, pelo que eu vejo, antigamente era mais pesado, assim, de o pessoal ser fã, de desmaiar, de ficar aquela loucura. Eu acho que hoje em dia não tem muito isso, né? Eu vou te contar a minha experiência desses 2 shows, né? Eu fui para 2 shows do RBD aqui em São Paulo, lá em São Paulo. E no primeiro dia, eu enfrentei uma fila desde as 9 da manhã para um show que começava às 21. Vixe. Só que antes de eu chegar, nossa, já tava lotado lá. Desde as 5h30 o pessoal já tava na fila. Mas essa fila era pra quê? Para o show, para entrar. Não era para comprar ingresso? Não, para entrar e ficar o mais próximo possível, né? Entendi. E isso dentro da área mais cara que pudesse ter, que era a pista premium, que é a área que você compra que fica de frente pro palco. Só que ainda assim é uma área muito extensa e que você queria estar mais próximo da grade, né, do palco possível. Então, os fãs fazem loucuras. Inclusive teve pessoas que acamparam lá semanas e meses, né? Tinham barracas do outro lado do Allianz Parque, numa praça que tinha assim do lado, com barracas lá com 30 pessoas em cada barraca. Então, assim, tem muito ainda disso. Eu acho que não é tão visto assim como antigamente, mas hoje o fanatismo ainda é como antigamente. Inclusive nas filas, né, que eu passei por algumas delas, tinha muita gente passando mal, muita gente desmaiando, muita gente com muito calor. Inclusive tem vídeos meus, tem stories meus que eu tô deitado assim no chão, realmente passando mal porque era muito quente, né? É muito tempo numa fila pra você conseguir ver seu artista. Você bota aí 9 da manhã até 21 horas em pé. E pra almoçar? Aí o fã se vira. Pedindo fast food, passando ambulantes vendendo espetinho, cachorro-quente e tudo mais, e ainda corre aquele risco de você comer alguma coisa de rua e passar mal, né? Então eu preferi ficar ali na minha quietinho. Eu me alimentei das coisas que eu levei, que foi salgadinho, biscoito, bebi muita água, claro. Mas no final do primeiro dia eu repensei em ir no segundo. Eu disse, nossa, eu não quero passar por isso de novo não. Não vale a pena, né? O fanatismo não paga a sua saúde, assim. Tanto que no segundo dia eu só fui 1h pouca da tarde. E basicamente fiquei no mesmo lugar, porque eu tinha ficado do primeiro dia que eu tinha ido de 9 horas da manhã. Se tivesse... Entendeu? Porque o pessoal não respeita muito assim, né? O pessoal sai emburacando a fila e tudo mais, sai passando na frente. Quando abre os portões é aquela... Soltou a boiada, vai todo mundo correndo e... Mas foi uma experiência única, assim, sabe? Eu precisava viver aquilo. Bom, antes da gente continuar falando do show, bora falar um pouco mais até sobre a questão da banda, né? Porque terminou ali a novela, eles começaram a banda, fizeram a turnê em vários países, e aí eles se separaram. Teve o hiato de 15 anos, mas dentro desses 15 anos, de 2008 para 2023, e daí cada um seguiu sua vida, né? Alguns na carreira musical, outros não. Assim, como fã, você acompanhou cada um? Como é que foi essa... Acompanhei. Christian Chaves é um deles, né? E ele foi o meu maior... a minha maior chave, assim, a virada de chave para eu continuar muita coisa na minha vida. Por exemplo, ele é o único integrante do RBD que é homossexual. Então, ver um ídolo, né, homossexual ali, lhe representando em várias questões, é muito importante. Eu acho que foi muito importante pra minha geração. Porque é muito difícil hoje em dia é muito comum, mas antigamente, coloca isso aí há, sei lá, quase 20 anos atrás, quando o Rebelde estreou, a gente não tinha essa diversidade que a gente tem hoje, né? Não existia rede social como existe hoje. Então, hoje a representatividade é tudo, mas antigamente a gente não tinha isso.
Mas no caso, ele era na novela ou Ele não? era, não, na novela ele era um hétero, até mesmo pela cultura mexicana, que é super religiosa, catolicismo é lá em cima, no México, então não tinha como ter personagens gays em Rebelde, tanto que você não vê personagens gays em novelas mexicanas, porque o México tem essa cultura muito forte, essa religião muito forte, né, essa religiosidade. Então, mais fora da novela, sim, né, ele é homossexual. Aí ele se assumiu depois que terminou a novela? Não, ele se assumiu, inclusive, forçadamente dentro da novela ainda, né? Dentro do grupo da RBD. Entendi. Ele casou com um cara na época, às escondidas, só que as fotos vazaram e daí ele precisava vir a público, né? Falar para os fãs. E daí, cara, ver um ídolo, né? Como eu tava falando a vocês, lhe representando ali é muito importante. Foi muito importante para mim, porque eu tive coragem, a partir daí, de chegar pros meus pais e dizer, ó, eu sou homossexual. Porque eu via que alguém fez, né, e tinha dado muito certo, e eu tinha essa projeção de querer ser alguém bem-sucedido, de querer poder falar abertamente quem eu era, sobre a minha sexualidade, com os meus amigos, com os meus familiares. Então, sem dúvidas, Christian Chaves, né, integrante do RBD, ele foi a virada de chave na minha vida e acredito que na vida de milhões de fãs, assim, do RBD, que a partir daquele ponto disseram assim, ei, peraí, esse cara pode, então eu também posso, sabe? Então, realmente, a partir disso, a minha vida mudou completamente. Então, você vê que não é só uma banda, não é só uma novela. A RBD é um movimento, é uma geração que foi marcada por muita coisa. Não só por esse lado da homossexualidade, mas por diversos temas sociais que, enfim, poderia falar aqui 2 dias seguidos que não iriam acabar. Essa questão da representatividade é muito importante. Assim, recentemente, inclusive, até para a gente fazer um gancho, teve alguns filmes, por exemplo, Pantera Negra e A Pequena Sereia, que a gente viu, assim, muitas crianças, inclusive viralizou vídeos de crianças negras se vendo na tela, se vendo no cinema. Aí a gente vê o peso, né, as crianças se emocionando, olha, ele é como eu, porque é difícil mesmo ver esse tipo de representatividade, né? Seja com os negros, homossexuais. É muito complicado isso, né? A gente precisa desse espaço, na verdade, né? Eu, como pessoa da comunidade LGBT, como uma pessoa negra que sou, posso me considerar uma pessoa pobre até um certo ponto. Não tô em classe B ou C, B ou A, longe disso. Então, eu me considero, sim, uma pessoa homossexual, preta, pobre. Então, assim, ter essa representatividade pra gente em qualquer lugar que seja, principalmente na mídia, é muito importante, é de extrema importância, porque isso forma a sociedade, isso forma os cidadãos. É muito importante quando uma criança olha, como você citou aí, um filme da Pequena Sereia, e vê a Pequena Sereia negra, né? Tem uma... Nossa, como assim? Causa estranheza, rolou até um murmurinho muito grande, né, na internet por conta disso, só que as pessoas não entendem o peso. Só quem vai entender é quem passa por algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo, principalmente, e essas coisas são muito importantes, de fato, para você conseguir se identificar, muitas vezes. Às vezes você não tem identidade, mas quando você olha uma pessoa como você, alcançando coisas que você almeja alcançar, isso te dá um gás, isso te dá uma força, isso te dá uma energia para você dizer assim, é isso aí que eu quero seguir, é por esse caminho que eu vou. Ter uma referência, né? Com certeza. Um norte. E não precisa nem ser famosa. Eu acho que, sabe, em pontos estratégicos, em lugares estratégicos, assim, acho muito importante a representatividade. É isso aí. Agora sim, Fagner, assim, esse fanatismo, no caso, os fãs, tinha muito fãs aqui na região, na época, assim, que você começou, era só você? Então, engraçado isso, né? Porque, assim, eu conheci Rebelde, começou quando eu tava na escola. Então, eu tinha alguns amigos ali na escola que curtiam e tudo mais. Inclusive, a gente era motivo de chacota por conta disso. Por gostar de RBD. Porque é coisa de menina, né? Na época, é coisa de menina isso. Então a gente era muito massacrado por gostar do RBD, por gostar de Rebelde na época. E isso causa muito mais gatilhos. Porque, cara, quando você é um homossexual não assumido, principalmente dentro do colégio, que você tá ali na sua fase de adolescência, que você não consegue saber o caminho que você vai seguir, e ainda o colégio te traz essas pedras para te jogar, para te crucificar, para te apedrejar,
é muito mais difícil o processo. Então, o colégio para mim é uma lembrança, nessa época, é uma lembrança muito dolorida, confesso, mas sem dúvidas, se não fosse Rebelde e RBD, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então teve esse impacto na sua vida. Sim, sim. Não só na minha, como algumas pessoas ali também do colégio. Eu não vou citar nomes, claro, mas que foi importante pra minha vida e pra vida dessas pessoas também. Eles continuaram como os fãs Alguns também? sim, outros não. Alguns sim, outros não. Justamente por conta disso. Por exemplo, eu tinha um amigo que ele super heterossexual, é heterossexual mesmo. Pra você ver que Rebelde ou RBD não era coisa de menina. Heterossexual que gostava da novela e gostava da banda e que por opção ou por pressão dos próprios colegas da gente, preferiu recuar, preferiu não gostar mais, preferiu, não vou mais ouvir porque eu sou muito vítima de preconceito por conta disso, do que seguir fã. Pra não ser taxado, Pra não né? ser taxado, pra não ser julgado. Eu acho de um lugar de muita coragem minha, assim, sabe? Não só minha, como das outras pessoas que eu represento, de querer continuar ouvindo, seguindo e dizendo, eu gosto mesmo, e daí? É você ter um posicionamento muito forte para o que você realmente quer e acredita para sua vida. Então, é isso. Então, no caso, pra fechar esse assunto, o RBD foi teu gatilho, assim, pra virar a chave Com certeza. do teu norte, né? Pra Com onde certeza. você queria ir. Com certeza. É como eu disse a vocês, a RBD não é uma banda, é um movimento, é uma geração. São pessoas que representavam muitas outras pessoas. Sem dúvida, foi a minha virada de chave. Assim, Fagner, tu lembra mais ou menos o que cada um começou a fazer? Porque eu lembro que tem, como é, a Lupita, né? A Lupita, a personagem. A Maitê. A Maitê começou a fazer muitas novelas, né? Muitas. Ela, inclusive, foi considerada a nova Thalia, né? Ela fez muitas novelas. Muita novela depois disso. Alguns outros, Anaí e Dulce Maria, seguiram na música. Assim, ainda Com carreiras solos, né? Com carreira solos. Na isso. parte de novelas, ela fez muitas novelas. Eu vi que viralizou muito algumas novelas que ela fez, porque, tipo assim, tem uma cena que ela é atropelada por um carro e ela é mexicana, né, é cara? uma cena completamente assim, surtada, daquelas novelas mexicanas. O carro nem bate direito e ela se joga, ela vira, ela capota várias vezes. É engraçado, porque a novela mexicana, esse drama realmente É tipo um Bollywood, né? é tipo isso, e tipo, mas se você olhar as novelas de Thalia também, as novelas mexicanas, bicho, é muito tosco, assim, né? Se você olhando direitinho. Mas uma coisa que eu tô percebendo agora que vocês falaram de Rebelde, a questão social, né? Que era uma pessoa mais pobre que entrou num colégio de rico. A maioria das novelas mexicanas tem esse contraste, né? Essa questão social, do pobre né? e do rico. Porque Maria do Bairro, se eu não me engano, era... Maria do Bairro, literalmente ela vivia num lixão. Mas a maioria, né? Todas, Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes e todas as Marias aí, é tudo uma pobre que se apaixona por um cara rico, né? E é bem nesse contexto aí. Bem clichê, né? Se eu bem não clichê. me engano, a Maitê, ela faz alguma novela que é tipo uma releitura de Maria do Bairro, se eu não me engano. Faz, eu Mas, não assim, me recordo muito, apesar mas faz. dessas cenas bem loucas, assim, ela é uma boa atriz. Não, sem dúvidas. Então, ela tem inclusive projetos incríveis na Netflix, como Três Vidas, ela faz três irmãs gêmeas, é incrível, é uma série. Ela fez também um Desejo Sombrio, que é uma série muito falada na Netflix também. Ela se tornou uma atriz impecável, assim. Ela era a mais rebaixada dentro do grupo e quando separaram, ela cresceu muito, assim, como atriz. Ela é muito boa. Aí tem a Anaí, né, que seguiu na música. A Anaí seguiu até um certo ponto na música, até 2015, por aí, no máximo. Mas não investiu muito. Não, virou mãe, preferiu se dedicar à família dela e vive num hiato hoje. Agora, a Dulce Maria que realmente investiu mais na música, não foi? A Dulce foi a quem seguiu na música, de fato, até hoje. Ela, como solista, ela é a que mais realmente faz música de todos. Os meninos, basicamente, eles investiram mais em atuação mesmo. No caso, tem... Como é o nome de Miguel, o ator mesmo? Alfonso Herrera. Alfonso. Ele investiu mesmo até em Hollywood, não foi? Ele nem quis participar, inclusive, do Reencontro, porque para ele Rebelde foi um projeto e acabou. Ele, quando voltaram agora, ele realmente não quis, ele não gosta de cantar. Não voltou a banda completa? Não, voltaram só 5, eram 6. Ele não quis porque... Só ele, no caso. Só ele não quis, porque é algo que não é interessante para ele. Era um projeto
acabou, ele não quis voltar porque ele não gosta de música. Mas teve alguma picuinha, alguma coisa assim, não? Enfim, existem rumores dentro dos fãs, dentro do grupo dos fãs, mas Porque assim, nada comprovadamente. eu ouvi falar que ele não gostou da época das turnês, porque ele tipo, disse assim que ele não ganhou muito dinheiro. Quem ganhou foram os empresários. Isso é Ele verdade. ficou muito ressentido com isso. Isso é verdade. Inclusive, eles ganhavam pouquíssimo, porque assim, a marca Rebelde é da Televisa. Então, tudo que é feito com o nome Rebelde ou RBD, os direitos autorais são da Televisa. Eles são personagens da novela. Então, todo o direito, tudo que é envolvido ali, o dinheiro é da Televisa, não deles. Entendi. Eu lembro. Eles não são Não são. autores, né, da obra, né? Inclusive, para fazer essa turnê agora e para ser lucrativo para eles, já que antes não era, eles compraram por um tempo, né? Tem um período disso, a marca Rebelde. Aí sim eles conseguiram fazer a licença. E aí essa turnê foi extremamente lucrativa, assim. Inclusive se eu não me engano, foi a segunda turnê nos Estados Unidos que mais ganhou prêmios, digamos assim, dessa volta deles agora. Foi bem lucrativa mesmo, assim. Agora, eu não entendi o seguinte. Eles usavam o nome pessoal ou personagem? Na banda eles usavam o nome deles mesmo. Porque já não era mais o personagem, né? Não era mais o personagem. Aí agora sim, ainda na questão deles, o que eles estavam fazendo, no caso o Miguel é Afonso, ele também atuou também em produções da Netflix. Eu não me lembro bem qual foi a série que ele fazia, que era uma série na Netflix, inclusive. Sense8, que inclusive foi cancelada, né? Eu achava legal a série. Ele fazia um papel de homossexual, né? Sim. Eu não acompanhei Sense8 não, mas ele foi uma série de sucesso, né? Foi. Acho que teve umas 2 temporadas, era bem interessante. Por que a Netflix cancela Não sei, cara. as coisas que são tão bom? Não sei. Assim, eu não achei isso aí, não. Tô falando Também não. de Messiá. Já assistiu? Sim. Não. Mas tem muitas séries, né, que são muito boas e ela cancela. É porque tem que dar o dinheiro, se não dá... se não der. Mas se é boa, dá. Mas- Às vezes pode ter custado muito caro pra fazer. Mas às vezes é boa pra um segmento. E aí, pra ser boa mesmo, tem que estourar. Tipo assim, as grandes produções que ultrapassam aquele nicho, sabe? E aí tem que vir em vários nichos. Aí não é só um nicho que vai considerar boa, que infelizmente, né? Que tem que se pagar. Tem a questão comercial, né? Tem que se pagar. Tudo é dinheiro hoje em dia, né? Aí ele também fez eu não lembro que era alguma coisa de Exorcista. Fez também. Fez Também. Aí tem o outro, como é o nome do outro? O Christopher. é o Diego. Inclusive, ele é um dos mais... Teve todo como é que eu falo? Todo um rebuliço, porque ele era um apoiador do Bolsonaro aqui, aí teve toda uma questão, não foi isso? Na verdade, ele não era apoiador do Bolsonaro, ele era antivacina. Ele é antivacina. Aí o pessoal ligou muito, assim, porque assim, como representatividade máxima que ele era, assim, dentro do grupo, dentro do grupo para os fãs do RBD, então, uma pessoa se posicionar no momento que a gente estava da pandemia, ser antivacina, ser contra o que salva, é muito pesado. Então, ele foi muito cancelado por conta disso. Inclusive, o pessoal fazia memes, inclusive dizia assim, será que ele vai vir vacinado? Será que ele tomou vacina e tudo mais para vir pra turnê? Mas... No caso, ele tá nessa formação, né? Ele tá nessa formação atual. Mas... foi uma polêmica muito grande, porque você sendo um artista se posicionar contra algo que já é comprovadamente que salva vidas, é complicado, né, cara? Mas ele tomou a vacina? Então, fica aí o questionamento. Provavelmente não, mas a gente finge que tomou e tudo certo. Se você sabe dessa informação, deixa comenta aqui embaixo, deixa... Um outro rumor que teve, assim, inclusive, nessa questão, é que, assim, no caso, ele é mais uma pessoa mais de direita, tem todas essas questões, e o Afonso, né, ele é mais de esquerda, inclusive foi um grande apoiador do Lula. Isso. Ele apoiou muito a campanha do Lula, fazendo, porque ele tem todo
uma história com o Lula quando eles vieram aqui, tiraram a foto, né? Aí muita gente ficou dizendo, será que ele não quis por causa dele? Não, na verdade, existe um outro rumor dentro do fandom que ele pediu 10 milhões de reais para participar dessa turnê. Eita. E daí não quiseram pagar, mas são só rumores, tá, pessoal? Ele pediu 10 milhões, não pagaram, e ele não quis participar por conta disso. Mas também a gente nunca vai saber, né? Mas que foi uma turnê muito lucrativa, foi. Extremamente lucrativa. Será que ele se arrependeu de não ter ido? Com toda a certeza. Com toda a certeza. Eu arrisco dizer que eles ganharam muito mais do que 10 milhões individualmente. Uhum. É muita marca em cima, a marca em si é muito grande, sabe? E a proporção dos shows foi gigantesca, assim, coisa de outro mundo. Quando o RBD começou a primeira formação, que eles fizeram show no Brasil, tu teve a oportunidade de... Não tive, cara, justamente por puro preconceito, por esse preconceito que a gente já vinha falando antes, porque era coisa de menina, né? Então, meus pais não deixaram eu ir. O ingresso não era tão barato assim não, mas eu acredito que quando você tem um sonho e você tem apoiadores dos seus sonhos, fica tudo mais fácil, né? Mas realmente nesse caso meus pais não me apoiavam. Inclusive eu sofria muitas represálias dentro de casa por conta disso. Mas no final o amor venceu. O fanatismo venceu. O amor venceu. Tanto que quando eu comprei o meu ingresso agora, né, anos depois, aí minha mãe foi uma das primeiras pessoas que ligou, eu comprei, tá vendo? Eu vou. Eu avisei que algum dia eu ia e realmente agora eu vou. E perto de ir pra São Paulo, eu consegui comprar o outro ingresso, né, que eu disse a vocês que eu fui pra 2, e daí eu liguei pra ela, não, eu não vou pra 1, eu vou pra 2, e daí ela vibrou comigo e é muito importante esse apoio. Eu não tive um apoio antigamente, por toda essa questão social e de preconceito mesmo que eu vivia dentro da minha casa, mas hoje eu tenho um apoio incondicional da minha mãe com relação a qualquer coisa que eu queira fazer, né? Inclusive esses gatilhos emocionais por eu ser homossexual, eu já preferi deixar pra trás, porque são águas passadas. Eu acredito que cada um tem um momento, tem um período, a gente precisa se respeitar e entender o momento do outro, né? Então, ter minha mãe comigo hoje, me apoiando em qualquer coisa que eu faço, principalmente quando eu digo, mãe, eu vou comprar 10 ingressos pra ver o RBD, ela dizer, vai, compre, é muito importante. É muito mais importante do que guardar qualquer gatilho que eu venha ter de um passado. Então, assim, não consegui antigamente, mas hoje consegui ir pra 2. E eu sou muito feliz e realizado por conta desses 2 shows que eu fui, foram a melhor experiência da minha vida, assim, de longe. Bem, a gente vai começar a falar do show, mas como é que foi assim pra conseguir o ingresso? Foi fácil? Já entrou no site? Porque imagino que tenha sido uma concorrência muito grande pra comprar, né? Cambista. Quando abriram aqui os ingressos no Brasil, só tinham 2 datas. Depois abriram mais 4, pela demanda, né, Brasil. E daí... Então estava programado para 2 shows só. Só 2 shows. E daí, cara, quando abriu a compra de ingressos, assim, eu lembro que saiu até em sites oficiais, assim, que tinham mais de 700 mil pessoas nas filas para comprar os ingressos. Aguardando. Porque quem já comprou o site aqui, ingresso online aqui, principalmente pela Eventim, que foi a empresa que foi responsável pelo show, sabe que é um inferno, assim, que você fica numa fila de espera imensa, muitas das vezes. E, sei lá, abriu 8 da manhã. Site trava, abriu 8 da manhã, tinha gente ainda na fila 1 da tarde pra comprar o ingresso. Então, assim, muito demorado. Porque você bota aí 500 mil pessoas numa fila de um site, o site congestiona, trava, dá a bexiga toda. Mas eu tive muita sorte, e sorte eu vinculo a Deus, porque, cara, você tá ali numa fila com 700 mil pessoas e você conseguir comprar o ingresso, você tem que ter muita sorte. E depois comprar outro ainda, né? Comprar outro. E eu comprei em cima, assim. Um dia antes eu comprei o outro ingresso. Mas escuta, era quantas capacidade? Quantos ingressos disponíveis? Lembra? Isso eu não sei te responder. Eu só sei que no Allianz, que foi o que eu fui, no primeiro dia tinha estimativa de 60 mil pessoas ali dentro e no segundo tinha 70 mil pessoas. Mas teve shows no Morumbi, né, e também teve mais 4 shows no Allianz. Então, eu não sei te responder dentro do site quantos ingressos tinha, ou enfim. Esses porque números assim, não vazam assim tão fácil. Porque se tiver 500 mil pessoas na espera ali, né? Eu sei que a maioria ali ou é guardando lugar, ou é que já tem experiência com isso,
ou é Cambista, curioso. comprar para revender. Curioso. Porque às vezes você Pra quer ver o saber, valor. quanto será o ingresso? Tá entendendo? Você tá com a expectativa de 600, 700, 800, 100, 1000. Aí tá nessa expectativa, é quando chega lá, poxa, tá fora do meu orçamento. Qual foi o valor do... Eu me programei bastante, assim, pra esses shows, porque era uma oportunidade única e que eu não ia desperdiçar de jeito nenhum. Inclusive, eu tava disposto a vender qualquer coisa que eu tivesse pra comprar esse ingresso. Antes de vocês abrirem o site pra comprar, tinha expectativa de valor? Tinha. Já tinha uma base? Tinha. Na minha cabeça, eu tinha uma base de R$2.000. Porque, assim, na minha cabeça, eles iam fazer o meet and greet, né? Que é quando você paga um pouco mais caro pra você conhecer o artista, ir no camarim, tirar uma foto e tudo mais. Só que não teve. Tua expectativa era até 2.000 ali. 2.000, 2.500 no máximo. Eu tava muito disposto a pagar. Mas não teve o meet and greet. E daí teve só os ingressos normais mesmo. E eu paguei R$1.000 em cada dia. R$1.000. R$1.000 em cada dia. 1.000 ingressos. 1.020, na verdade. E depois ainda tem R$1.000, mas depois tem a passagem, o avião, a hospedagem, né? Isso Se custou... colocar na ponta do lápis mesmo, assim, eu acho que eu gastei em torno de R$5.000. Quando tu saiu daqui, tu foi pra... Teve escala, não? Não, fui direto pra São Paulo. E lá, E foi bom que eu hospedagem? fiquei... Não, eu ia gastar com hospedagem. Foi muito curioso isso, porque eu recebi muitos sinais, assim, do universo. Eu deixei pra reservar o hotel muito em cima. E não tinha mais vaga em hotel nenhum, assim, uma pousada nenhuma, não tinha real. Porque todo mundo já tinha reservado, né? Há muito tempo atrás. Eu deixei pra reservar o hotel, acho que faltando 2 meses pra o show. Não ia Que ter. é longe, né? E não ia ter. 2 meses Que é muito longe, mas os ingressos começou a vender em janeiro. Pra o show que foi agora em novembro. Eita. Então a espera foi muito grande. Mas durante essa espera o pessoal já se adiantou e já reservou os hotéis e as pousadas. Eu estava prestes a reservar um hotel que é de frente para o Allianz, que foi o lugar do show. A diária estava custando R$3.000. Caramba, R$3.000 a diária. R$3.000. Juro a você, eu tenho um print. Presidencial. Agora sim, a vista era de frente pro Allianz mesmo, assim. Dava pra ver o estádio de cima. E daí eu... Dá pra ver até o show, né? Eu não sei o show, mas na foto que tem no site do hotel, dá pra ver o Allianz de cima, assim. E daí eu tava prestes a reservar, porque era o único que tinha, e eu lembrei que eu tinha uma prima que morava em São Paulo. Aí eu recebi muitos sinais do universo. Nessa hora que lembra das primas. Cara, eu recebi muito sinal do universo, porque eu deixei de reservar um hotel, porque eu ia reservar um hotel por R$3.000, eu dividi milhões de vezes, mas ia reservar pra estar ali mais perto. Daí eu lhe falei, eu falei minha prima, onde é que tu mora e tal? Aí ela falou, ela disse a mim, cara, é 5 minutos do Allianz. 5 minutos? 5 minutos do Allianz. Aí eu, graças a Deus, Senhor, eu vou ficar na tua casa, ela pode vir. Aí eu fiquei na casa dela e me livrou aí pelo menos em 6.000, né? Que ia ser 2 diárias no mínimo. Mas eu tava realmente muito disposto a pagar. Eu pagaria e pago qualquer valor. Inclusive, a minha viagem agora pro eu já falei pra onde eu vou? Chile. Pro Chile. Droga, eu tinha prometido que eu nem ia falar. Meus seguidores não iam saber que eu ia, só quando eu estivesse lá, mas agora já falou. A minha viagem pro Chile... Não, pessoal, não é pro Chile. Não é pro Chile. Eu ia pro México. Eu tinha planos de ir pro México pra assistir o show de hoje, que era o último show, que é o último show da RBD, no México. Mas aí, por questões de logística e financeira e tudo mais, eu preferi ir pro Chile. Entendi. Tem umas coisas que essa história do último show, essas coisas. Tem um show que eu perdi. Não, pô, Exalta Samba. O último show do grupo. Nossa. Da formação Exalta Samba. Antes de Pérez, Thiaguinho sair, tudo. Eu perdi por vaidade. Queria muito ter ido, inclusive. Pirangagem. Eu sou um amante de pagode, viu? Pronto. Eu amo pagode. Por pirangagem eu perdi. Isso faz muito tempo. Mas uma experiência frustrante minha que eu tive foi show de Sorriso Maroto em Recife, agora que teve. Eu não sei se vocês acompanham muito, mas eles fizeram uma turnê, eles estão com uma turnê que é Sorriso das Antigas. Só músicas antigas, são 3 horas de show e tudo mais. Fui naquela expectativa. Vou para o melhor show da minha vida. Sempre quis muito para um show de Sorriso Maroto. A gente pagou quase R$600 cada um, porque a gente comprou na hora, assim, a gente decidiu, vamos agora, vamos. Chegou lá, os cambistas vendendo aqui, quase R$500 cada um. Aí, cara, foi uma experiência frustrante, assim, que eu tive. Por quê? Porque foi muito desorganizado.
muito desorganizado. E aí que entra, aí que conta muito a organização de um evento. Muito, muito, muito. Porque, cara, a gente comprou a melhor área possível e ainda assim... não Mas foi assim, uma será que experiência você não legal. comprou um show de R$ 100 por 600? Tem isso também, né? Provavelmente, né? Porque O cambista Não, foi mas lá. aí quando você compra uma área específica visando comodidade, conforto e tudo mais, você já vai esperando aquilo. Porque se você paga mais caro pela área mais cara, é o mínimo que você espera. Mas eu não E vou... um open bar, principalmente. Você, E pra open beber bar. uma cerveja lá, cara, era a cada meia hora. Pra você chegar. Mas por aqui pela região tem exemplos. Tem uns eventos aí que tem, tipo, área VIP. Que Tá não ligado? é... Que não se é... você for, meu amigo... Que é pior do que a área comum, né? Aí tem gente que diz, é melhor na área comum. Mas é. Mas é. Agora, assim, uma questão que eu me lembro de ter visto alguns fãs reclamando que queriam mais shows do RBD no Brasil, né? Porque foram muito poucos, não foi? Eles fizeram 30 shows nos Estados Unidos e eles nem tinham esse público todo assim nos Estados Unidos, porque é aquela coisa, né? É comercial, tem que vender. Então eles vão preferir ganhar em dólar, com certeza, do que em real. Então eles fizeram 30 shows nos Estados Unidos, 30 literalmente, e 6 shows no Brasil. O maior público da RBD é no Brasil, é na América Latina, inclusive. Então tem países que eles não foram. Chile, por exemplo, eles não foram. Não foram pra Argentina, não foram pra vários países aqui da, Mas aí tem uma questão de marketing envolvida aí. com certeza. E marketing é dinheiro. Então eles precisavam ser lucrativos, como você falou, né? Porque a Netflix cancela séries, porque tem que ser lucrativo. Então a turnê precisava ser milionária para que eles conseguissem chegar com gás ao Brasil. Porque se eles fizessem, cara, eles podiam fazer o Brasil inteiro, assim. Mas eu penso que E daria enjoar. público, né? Mas daria Daria. público. Mas eu daria. penso assim, que tipo assim, todo mundo ia conseguir ir. Sim, É mais vantajoso para eles. talvez não. Ele Não, foi, mas não. ele foi, e ele tá contando para mim que era fã, Não, mas assim, e no próximo eu vou de todo jeito. na perspectiva entendendo? dos fãs, eles queriam que fosse. Porque assim, por exemplo, se tivesse um show em Pernambuco, o dinheiro que ele gastou indo pra São Paulo daria pra ir várias vezes, né? 3 shows em Pernambuco, sei lá. Mas Imagina. entenda que se ele fizesse esse show, um show em São Paulo, um em Pernambuco, um em Fortaleza. em cada lugar, ou capital, ou regiões, você entende que quem tá lá em São Paulo não vem para Pernambuco, Mas teria gente. porque eles iriam pro show de lá e talvez o show de lá não diminuísse mais, ele ia ter que diminuir o ticket do valor. Não, entendi a sua logística e também segue por esse caminho. Também segue por esse caminho. Mas, na primeira vinda deles, por exemplo, eles fizeram 13 shows no Brasil inteiro, em 13 capitais. E foi sucesso estrondoso, assim, em todos os shows Porque lotaram. você sabendo que ele vai estar em Recife, você vai para São Paulo? Não vai. Não vai. Inclusive, especulava-se que eles iam pra Fortaleza. Surgiu muito a Way, eu tava muito vibrante pra que fossem pra Fortaleza, porque seria mais barato, né? Não Dessa teve. fila que tu falou Inclusive- lá, porque assim, sempre tem alguma reportagem que a gente ouve, assiste, falando sobre as filas, né? Quilométricas. É. E em relação a pessoas que deixam emprego, abandonam tudo para não perder aquela oportunidade de assistir o show. Tinha muitos, conheci muitos. Atestado, principalmente no trabalho. Atestado, tem pessoa lá com atestado de 5 dias, que conseguiu atestado de 5 dias, pra acampar e ficar lá e tudo mais, e pegar um bom lugar. Só que veja como é a coincidência. Eu vou aqui rapidinho. Pode ir. Pessoas que estavam há mais tempo na fila se encontraram comigo que cheguei no dia. Pra você ver como é a minha história. Eu cheguei muito cedo na fila e teve pessoas que chegaram meio-dia, por exemplo, e se encontraram comigo no mesmo lugar. Mas tiveram muito casos, assim, de pessoas que abandonaram muitas coisas pra estar nesses shows. Inclusive, assim, nessa fila eu imagino que tenha tido pessoas de outros países, né? Porque como não teve no Chile, em outros Sim. países, veio muita gente de fora também pra lá, não foi? Sim, principalmente São Paulo, porque teve 2 shows no Rio também. Teve 2 shows no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, principalmente, tinham pessoas desses outros países que eu citei, Chile, Argentina e tudo mais, que vieram pro Brasil porque não tiveram show lá. Inclusive, espera-se que eles venham em 2024, novamente. A gente tá esperando que hoje saia algum anúncio que eles vão voltar em 2024, mas também se não voltarem, foi missão cumprida, assim. Foram momentos que, sem dúvidas, quem não participou em 2006 lá, até 2008 dos shows deles aqui no Brasil, agora conseguiu se realizar.
Era uma tecla que eles batiam muito assim, vamos reviver a sua criança, o seu adolescente interior, que ficou preso lá atrás e que agora tá podendo realizar um sonho. Então aquela coisa, pessoal, agora falando sério, acreditem, é uma mensagem que vai para todo mundo aí de casa, acreditem no que vocês quiserem acreditar. Se vocês acreditam, é possível. Eu pausei um sonho, falando eu, representando toda uma geração. Eu pausei um sonho 15 anos lá atrás e achava que nunca ia acontecer, nunca iria realizar. E veja, 15 anos depois, a vida, o universo faz com que as coisas se alinhem. Eu tenho condição financeira, principalmente, para ir como um adulto agora, e eu consegui realizar meu sonho. Então, assim, qualquer coisa que você quiser, se você realmente acreditar, vai acontecer. Joga pro universo, ele devolve. Bom, agora assim, ainda nessa questão das filas, eu vi que teve uma polêmica que teve, eu não me lembro bem se era uma colombiana e uma brasileira que discutiram na fila, não sei se viu isso. Vi. Que história foi essa? Cara, eu não, lá, graças a Deus, na minha fila não teve briga. Eu vi gente desmaiando, eu vi gente passando mal, mas briga não. Tinha umas picuinhas às vezes assim, porque como eu te falei, às vezes você chegava... eu cheguei 9 da manhã, teve uma menina que chegou meio-dia e ela me disse que chegou de meio-dia e tava do meu lado. Eu fiquei tipo, encaralhado, né, puto. Mas essas picuinhas tipo, passou na frente, não sei o que, o pessoal vaiava, mas briga mesmo não teve. Mas eu vi esse vídeo de 2 pessoas que brigaram no cacete assim, inclusive nos Estados Unidos também teve briga de cacete. Na fila. E é assim mesmo. Foi fã. Você quer estar perto do seu ídolo e não quer que ninguém, não é pra abrir pra ninguém não. E assim, essa história teve até um plot twister, porque primeiro o pessoal começou a defender, mas depois viu que a brasileira que estava errada, que começou a bater na outra, e a coitada, foi bem complicada essa história. Bem, agora assim, sobre a organização, como é que foi a organização do show? Porque tava tendo uma onda de calor, foi nesse período, não foi? Foi quente, extremamente quente. Lá dentro do Allianz, principalmente, eles cobrem em todos os shows, eu acho, né? Eles cobrem com o gramado com placas de metal. E os portões abrem, sei lá, 4 da tarde. Ainda tem sol. Muito quente. Muito quente. E ainda que não abrisse 4 da tarde, se abrisse depois, ia estar muito quente porque o sol o dia inteiro naquelas placas de metais super aquece. Cara, a organização foi muito top, porém, o que faltou foi água. Os ambulantes, tinha poucos ambulantes assim, e quando eles passavam, a galera já levava tudo, de água, de cerveja, de tudo que tinha. E aí foi quando eu entrei de fato lá no estádio, foi quando eu vi as pessoas realmente passando mal, assim. Mas não era passar mal de sair carregadas, assim, sabe? Até mesmo porque ninguém queria dar o seu lugar, né? Desmaiar, passei o dia inteiro na fila, vou desmaiar aqui pra me tirarem, não. Inclusive eu passei mal. Tem uma desmaiava foto... quando o povo ia carregar, dizia, não, vou ficar. Inclusive eu passei mal no primeiro dia, eu fui com essa roupa, eu fiquei o dia inteiro só com o botão aberto, tudo mais. Tinha muito jeito a caráter. Nossa, muita gente. Eu abri tudo, né, tudo mais. Aí eu botei só o blazer lá dentro pra tirar uma foto. Tem uma foto minha com o blazer lá dentro do estádio mesmo, com um palco assim atrás. Mas foi só uma foto, tá, pessoal? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu não fiquei com isso aqui o dia inteiro. Era impossível. Só com essa blusa aqui, tava muito quente. Olha aí, esse aí foi no segundo dia. Esse aí foi no primeiro. Isso aí foi a minha reação. Quando eu botei o uniforme pela primeira vez, eu disse, eu não acredito que eu tô a caráter e eu vou pro show do RBD. Esse copo foi distribuído? Não, comprasse. Comprei. Nossa, e muito, isso aí foi quando eu entrei. Isso aí foi quando eu entrei no primeiro dia. Eu não tava acreditando assim. O áudio desse vídeo, inclusive, é bem choroso pra mim, porque, cara, a realização de um sonho na sua frente, assim, sabe? É algo que não tem explicação. E pode ver que eu fiquei muito pertinho, Isso assim, é plástico, do palco. mas é um plástico... É metal. Era placas de metal. Metal mesmo, assim. Aí... pode ver que já tava... Sem conhecer ninguém aqui. Não tem como. Fã de RBD, ele se encontra em qualquer lugar do mundo. No aeroporto, assim que eu cheguei, o que o Twitter... porque tudo sai primeiro no Twitter, né? O que o Twitter... são amigas que eu conheci lá. O que o Twitter marcou? Todo fã de RBD que saía... 30 já, né? Tudo fã. Todo Crescida, mundo, todo né? mundo que tá aí, a maioria é da primeira geração, de 30 pra cima. 28, 29 e 30. Então, assim, o que o fã do RBD marcou no Twitter? Quando fãs de RBD que saírem de uns estados pra São Paulo ou pra Rio, vai colocar a gravata na mala.
né? Então, o aeroporto, quando eu cheguei, o que só tinha era malas com a gravatinha, assim. Tipo, e daí quando você olha e tal, e você vai olhando as pessoas com gravata, aí você... Aquela troca de olhares e diz assim, tipo... A gente vai pro mesmo lugar, sabe? Só que não se fala. Aí teve um momento que quando a gente tava esperando lá para o embarque... Cara, só tinha uma fila, assim, só com fãs de RBD. Aí a gente começou a se conhecer. Inclusive, pessoas que iam no mesmo dia que a gente se encontrou na fila, por coincidência ou não. Mas fã de RBD não fica sozinho. A gente faz amizade com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Foi fã do RBD, a gente já é amigo. E Agora a gente é uma sim. galera unida, viu? Real. Agora sim, na fila, qual era o idioma que vocês falaram? Português. Tem como. Não tem como. Aí, como é que foi ver Isso de aí foi perto? quando eu entrei no estádio, eu fiquei bem emocionado mesmo. Eu Bem fiquei, de perto, né? Eu fiquei bem perto do palco. Eu fiquei mais perto ainda, porque o pessoal tava sentado mais na frente, aí quando levantou, todo mundo foi pra frente, assim. Mas a emoção é incrível, assim. De ver de perto. Não, nossa, eu olhava pra a minha experiência foi... Vou contar duas coisas aqui. Eu olhava pro palco, assim, e eu via eles, mas eu não acreditava. Aí eu olhava pro telão. Quando eu olhava pro telão, a minha cabeça me sabotava. Dizia assim, isso é um DVD que tá passando. Sabe, você vê tanto DVD e você acha que nunca vai acontecer aquilo com você. Eu olhava pro telão, não, tá, um DVD. Aí eu tava aqui no telão, palco, aí eu, é real. Cara, eu tô aqui, bicho. Aí eu surtava. Mas é um surto coletivo de uma forma que você não tem como explicar. E a segunda coisa que eu vou falar é a seguinte. Recentemente no Twitter, que a gente sempre conversa no Twitter, os fãs, a gente encontrou um ponto específico que é comum entre a maioria das pessoas que viveram esse trauma. A gente não consegue lembrar do show. E teve vários psicólogos lá no Twitter que contam o porquê disso. Porque foi algo tão forte, foi uma sensação tão grande que o cérebro da gente entendeu como um trauma. O cérebro entende sensações muito fortes, sentimentos muito fortes como trauma. E psicólogos que estiverem aqui podem afirmar isso aqui embaixo ou me desmentir se eu estiver errado, mas pelo que os psicólogos do Twitter diziam que o cérebro, quando entende que é um trauma, ele apaga ou prefere ocultar essas lembranças e a gente só Criptografa. fica lá guardadinha. Eu particularmente, e a maioria das pessoas, só consegue lembrar do show quando a gente assiste vídeos. Se eu parar hoje pra dizer assim, contar a minha experiência, as lembranças são muito vagas. O cérebro realmente arquivou, assim, e eu só consigo lembrar firmemente quando eu pego o meu telefone e eu vou ver os vídeos que eu gravei, eu digo, eu vivi isso aqui. Mas se eu parar pra pensar, eu penso que foi um sonho e que eu dormi e acordei, e como eu já sonhei várias vezes com isso, pra mim só foi mais um sonho, assim. É muito estranho essa sensação. Interessante isso. É muito estranho e é um pouco frustrante, eu digo a você. Porque eu vivi isso 2 dias, então eu esperava que pelo menos um dia eu lembrasse, porque eu já vivi uma emoção muito forte no primeiro dia, então no segundo eu esperava lembrar mais. Mas eu não lembro dos 2 shows, assim. É louco isso, mas eu não lembro. Carlos, você ficou na fila de espera? Não, eu não... Não é uma coisa assim... Tem nem pretensão? Não, eu pessoalmente, assim, eu sei um pouco dessas coisas, porque assim... Tu acompanhou na... Mas uma você rede sabe muito. Não, é porque... Pra quem não Sabe é fã, muito. sabe muito. Sabe Tem muito. coisas aí que ele falou que só porque quem é não Não, quer... eu sou... fã enrustido. Não, é porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de cultura pop e tal, então eu tô sempre acompanhando notícias, eu uso também muito o Twitter, então sempre essas coisas vêm, né? Independente de você... E saiu muito, né? Muita notícia deles, porque foi a febre do momento. Aí a gente acompanha. Antenado. Tá bom, Del, tira essas imagens, senão eu vou... Bem, eu acho que a gente pode entrar num assunto aqui que é um pouco mais complicado, que são as famigeradas adaptações, né? Que nós tivemos uma adaptação brasileira, que foi a Rebelde Brasil. A Rebelde Brasil foi um fracasso. Como é que foi essa experiência e acompanhar? Eu nem assisti, prefiro nem opinar, porque assim, nem acompanhei real, assim, e não tem comparação. Mas assim, nem chegou a ver algumas Nada, coisas. absolutamente nada. Inclusive foi bem rejeitada pelos fãs reais, assim. Então os fãs não compraram a ideia. Não, o pessoal que consumiu foram a geração atual, daquele momento, que era adolescente, era rebelde, e aquela mesma história se repetiu. Adolescentes vendo algo na TV chamado Rebelde, principalmente, chamou a atenção. Então, a Rebelde Brasil criou seu público, mas não é o público do RBD, não. Não É mesmo. um outro público. É um outro público. Eu cheguei a ver, na época eu era bem mais novo, e assim, eu até gostei. Mas é aquela coisa... Eu não né? julgo, eu não julgo. Mas é aquela coisa, né? Você mais novo e tal.
Você olha hoje, é igual os Mutantes da Record. É isso. A gente tem uma lembrança legalzinha, né? Mas se você for ver hoje Assista agora, de novo. é um negócio bizarro. É bizarro. Você se pergunta, como é que eu gostava desse negócio? Ah, mas eu assisti os Mutantes e eu amava, eu achava incrível. Principalmente porque eu sou desse meio do audiovisual, eu adoro efeitos especiais, então eu assisti os Mutantes. Claro, tinha coisa muito tosca, mas tinha coisas bem feitinhas, que você olhava pra época e dizia assim, é bacana isso aqui. Mas tipo, você assiste hoje em dia, é uma piada, é uma chacota aquilo, cara. Mutantes, os Caminhos do Coração. Eu não dá. assisti também. Eu acompanho Fez bem. Eu acompanho um perfil no Twitter que ele posta várias cenas assim da novela e eu fico é muito engraçado, porque na época o pessoal levava a sério, mas e a novela super se levava a sério, mas era uma coisa tão, Era um caricata. sapo gigante que atacava o pessoal. Bicho, era uma coisa bizarra. Mas assim, a novela foi um fracasso, né? Inclusive, assim, surgiu até um boato de eles estavam tentando talvez fazer a mesma coisa que... Montar uma RBD, banda. voltar... Mas aí os personagens também não quiseram, até porque, inclusive, uma a atriz, que foi a Mel... Eu não sei falar o sobrenome dela. Mel Vancoviave, né? Alguma coisa assim. Que ela é esposa do Rodrigo Santoro, né? E vive lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal falando, como é que ela vai se dar o trabalho de vir no Brasil Ou fazer se prestar isso, É. né? Porque realmente um papel que eu não me prestaria. Fosse ela, casada com o Rodrigo Santoro. Vivendo lá nos Estados Unidos. Vim pra cá pra cantar Rebelde no Brasil. Eu não faria. Mas Foi SBT ou Globo? Foi o foi Record. Record. E o pior é que o é pior, pessoal... é Record. E o pior, o pessoal falando também de Mas a participar. Record tentou, né? É. Porque ela fez umas novelas bíblicas, né? Mas as novelas Que bíblicas as da novelas Record são são boas. Prendeu o boas. pessoal. são Eu boas, nunca são assisti boas. também, não. São boas. São boas. Eu não... Faz muitos anos que eu não assisto novela. Eu não assisti não, mas pelo pouco que eu vi assim das cenas é super bem produzido, sabe? Eu também não assisti não, mas é bem produzido. É muito... Das novelas da Globo. Mas Então, mas tu tá falando dos bíblicos, né? as novelas Dos bíblicas, sim. É porque assim, eu acho que os Mutantes, Caminho do Coração, de fato era feito ali com a equipe da Record. Não tinha uma empresa por trás. As bíblicas já tinha uma empresa, né? Que foi o que Del disse. Como é o nome? A Paramount. Paramount. É o grande Empresa que estúdio, já um estúdio, já né? é de tecnologia, né? Então, Ah, sim, outra coisa. Além dessa toda questão, tipo, o pessoal também levantou como é que eles iam se reunir com Arthur Aguiar também, que tá super cancelado, né? Que Arthur Aguiar, inclusive, ele fez a versão Sei nem quem é. de Diego, não foi? eu não acompanhei real, assim, não sei nem dizer. Eu só vi assim, o pessoal... Arthur Aguiar do BBB? brincando, que ganhou. Não sabe? Enfim, ganhou o BBB do ano passado. Bom, mas Também eu não enfim. acompanhei. Faz bem. É porque a gente... esse tipo de coisa sabe qual foi? Sabe no qual foi? Twitter. Eu tô perdido aqui. Algumas coisas eu lembro assim. Sabe qual foi o último Big Brother? Que eu me lembro, Big Brother. Eu acho que foi também o ano que eu parei de assistir essas coisas. Foi Yadriles Jorge. Lembra? Nossa, faz tempo. Que ele ficava numa bananeira assim, dançando. Eu lembro dele. Tu é muito fã também de BBB, não? Me inscrevi pro BBB diversas vezes, né? Se Inclusive inscreveu? Boninho. Já me inscrevi várias vezes pro BBB. Esse ano agora se inscreveu também ou não? Eu me inscrevi, sim. Eu me inscrevo todo ano pro BBB. Um dia vai acontecer. Lembra do que eu disse a vocês? Se vocês tiverem um sonho, acreditem nele, pronto. Pode ser em 2070, se ainda tiver BBB, você é aquele idosinho que vai entrar lá. Eu vou entrar no BBB algum dia. Mas assim... Em relação ao reality. Não, mas peraí, Vai. o que é que essa questão ainda? Não tem esse boato de que talvez seja tudo... Que essas inscrições não sirvam e que é o Boninho que escolhe a dedo ou não? Mas aí então, sei lá, eu tiro pela Larissa de Limoeiro. Ah, sim. Do ano passado, né? Ela fez de fato a seletiva tudinho e tudo mais. Inclusive, eu conheço amigos dela, lá de Surubim, que pelo que ela conta, também não sei se é contrato, que não pode falar nunca que é escolhido a dedo, mas enfim, pelo que ela conta, ela de fato passou por todo o processo seletivo e ela realmente foi chamada pelo processo. Então, assim, mais perto da gente, impossível, Limoeiro. Aham. O que é que me faz desacreditar que algum dia Surubim possa entrar? Ou João Alfredo, ou Bom Jardim. É Vamos isso lá, aí. esperar, né? E aqui na região, de vez em quando, surgem uns reality, viu? Surge. Não é? Surge reality. Surge? Surge. Foi uma pergunta. Surge. Esses dias teve acho que é um pessoal de casinhas que fez. Ah, mas aí é no estilo Carlos Maia, né? Tipo piscina, essas coisas, né? De influência. Eu que fui convidado para um, inclusive não fui, por questões pessoais, enfim, mas enfim.
Surgem. Mas tá bem esse alto último isso aí. aqui, Tá bem alto, esse é. último aqui bombou, que a galera acompanhou. Qual? Eu não vou lembrar o nome. A influencer lá de Mas casinho, onde né? foi? Ah, é o de Rafael. É Fael, né? É tardes, Esse- no caso é férias com Fael, alguma coisa Eu assim, não né? sei, eu só vi algum Reels, alguma coisa, alguma Aham. story, não sei. Mas assim, o que bomba, né, nessa questão mesmo é o Carlos Maia, né? Que ele faz os stories, É. dá milhões de visualizações. Bem, mas assim, ainda falando, né, sobre as adaptações, nós tivemos recentemente uma outra adaptação que agora foi com a Netflix, né? Como é que foi que os fãs lidaram com essa adaptação? Foi boa, não foi? Foi meio a meio, assim. Eu fui dos fãs, da parte de fãs que preferiu esperar pra ver. Alguns já julgaram, não vai prestar igual Rebelde Brasil e tudo mais. Eu assisti, eu gostei. Confesso, eu gostei. Mas é como o Maninho falou, tem que ser lucrativo. Tanto que cortaram, né? Não tem Olha, mais. eu assim, pessoalmente, Um assim, filme ou série mesmo? Foi uma série. série, eles Mas cancelaram. eu como é que eu falo? Como assim, um Fã. entusiasta normal, fã não. Foi enrustido. Como assim, Velado. acompanhando normalmente a série, né? Eu tive curiosidade e fui assistir com a minha namorada, inclusive, a gente foi assistir. E assim, a gente assistiu o primeiro episódio e eu não consegui. Porque assim, teve muito... Você eu achei- compara, né? eu não lembro muita coisa da novela, não. No caso, a adaptação da Netflix pra Rebelde. E assim, eu achei muito louco. Eu acho que eles tentaram fazer tipo Elite, não foi? Foi bem uma pegada tipo Elite mesmo. Eu gostei, eu não vou mentir não, eu gostei, mas nada vai se comparar nunca com Rebelde e RBD. Acho que fenômenos, eles só... Não existe uma receita para fenômenos, né? Fenômenos, eles acontecem porque eles têm que acontecer. Tanto que tentaram replicar em Rebelde Brasil, em Rebelde Netflix, e várias outras versões teve Rebelde já nos Estados Unidos, teve Rebelde, acho que na Índia, vários Rebeldes aí pelo mundo, e não deu sucesso. Agora E sim, Rebelde, ele é uma versão. Rebelde, o meu Já Rebelde é. mexicano, Ah. ele é uma versão da Argentina. Só que nem o da Argentina fez sucesso. Só Foi. o do México, de fato. O México deve ter alguma receita lá pra fazer as coisas novelas, bombarem. né? Nas novelas, porque, sério. É porque o brasileiro eu acho que já tem uma empatia. E os fenômenos do México, principalmente da Televisa, né, se dá muito pelo Brasil. Você nota. As novelas estouram no Brasil e daí elas surgem pro mundo, assim. Tem uma história que eu não sei ela completa, mas assim, só a ideia que Silvio Santos que apostou de trazer coisas do México pra cá. Foi a Chaves. parceria, né? A parceria da SBT com a Televisa, né? Começou com Que Chaves. eles né? trouxeram muito material. E aí até hoje eles têm muitas novelas da Televisa que passam no SBT, né? Ainda sobre essa questão da série, não teve nada assim que te incomodou, não? Tipo, nessa adaptação. Gostasse de tudo, assim? Gostei. Eu esperava mais, assim. Mas o meu esperar mais... Se não fosse suprido ou não, pra mim tudo bem. Não era o meu que tava ali, sabe? O meu já cumpriu seu papel social. Ah, Não tem como fazer de novo. Não tem como criar outro RBD, outro Rebelde. Não tem. É um fenômeno único. Não tem como se repetir um sucesso. teve alguma grande diferença assim que tu percebeu, que tu não... Não, no caso, Mas se chama Rebelde também? é a adaptação. Todas as versões são rebeldes, só que... Mas nesse caso da Netflix aí foi cancelada, né? Cancelada porque não foi lucrativo, provavelmente. É isso. Mas As é o que eu crianças digo. cresceram. Você não vê as crianças crescer. Você não vê, por exemplo, como se replica Beyoncé. Como se replica Celine Dion. Como se replica Michael Jackson. Não se replica. São fenômenos que são irreplicáveis. Podem pessoas, será, ser referência. Também não tem explicação, né? Não tem explicação. Não existe uma receita. Vamos fazer exatamente o que eles fizeram para que dê certo. Não dá certo. E é o momento, né? Aquela coisa, né? É o momento certo, com as pessoas certas, os fãs certos, numa geração certa, que causou esse fenômeno que é a Rebelde e a RBD. Eu faço parte dele. Um fenômeno brasileiro. Mamonas. Não se replica. Explica Mamonas. Olha as músicas de Mamonas. Pois é. E falar em música, cara, diferente do que muita gente pensa, a Rebelde não é só E Soy Rebelde não, tá? Eles têm muitas letras assim, é porque o pessoal julga muito pelo que passava na novela. Gente, música de novela... O tema da novela. né? Tema de novela, música de novela vai ser próprio para o que tá ali, só que depois que saiu da novela, o RBD ele criou uma maturidade muito grande, até mesmo porque eram adultos falando para
adolescentes que estavam virando adultos. Então tem letras muito assim, fortes, pesadas, que se você ouvir direitinho, pega muito, assim, Alguns sabe? bem emocionantes, né? E tipo, inclusive quando eu encontro covers dessas músicas no YouTube, que eu coloco pra algum amigo, ou até mesmo meu marido ouvir assim, eles têm uma reação positiva por não saberem que a letra é do Rebelde, Um é do RBD. preconceito. Esse preconceito não existe porque é um cover, digamos Entendi. assim. Então, assim, claro, a melodia muda muito e tudo mais, mas, assim, quando falando de letra, cara, eles têm letras que são, que você diga assim, eu quero me suicidar agora. Essas são as famosas canções corta-venas, que é como eles chamam no México, são as canções corta-veias, que são aquelas canções que, tipo, que a gente escuta por Marília Mendonça, que dá vontade de morrer, às vezes, com as letras de Marília, de tão pesada que são. Eles têm esse tipo São de canção também. Tem um termozinho aqui no Brasil. Sofrência. Né? Sofrência. Sofrência, né? Tem alguma música assim que tu mais gosta do RBD? Tem, por incrível que pareça, é Adiós, é a última música do último álbum. Adeus. A tradução, né, claro. Adiós, ela fala exatamente desse momento que eles se despediram. Essa música é deles para os fãs, se despedindo, assim. Foi um momento que eu via que não tinha como viver mais aquilo. Pra mim era um sonho perdido, assim. E daí, sempre que eu ouvia essa música, eu sentia muito, assim, porque era um sonho que eu nunca tinha realizado e eu me sentia muito frustrado por conta disso. Mas também dentro da própria letra da música fala que eles sempre vão estar dentro dos fãs do nosso coração e isso dá um gatilho muito forte. Porque eles sempre dizem que por mais que eles sejam... Hoje eles têm 40 anos. Por mais que acabe... Alguns nem parecem, né? Então... Rebelde e RBD vai muito mais além do que os cantores, do que os fãs. É como eu disse a vocês, é uma geração, é um movimento, é um fenômeno que não se explica assim. Então Rebelde e RBD pode acabar, pode morrer, mas RBD e Rebelde só vai deixar de existir quando o último coração rebelde parar de bater. Ou seja, quando a última pessoa fã no mundo morrer de fato e não continuar o legado. Mas enquanto existir fã de Rebelde, vai ser esse fenômeno para sempre. Profundo, Inclusive, bicho, teve um evento Lá em São ele. Paulo de fãs, que olha o nome do evento, Show do RBD sem o RBD. Foi antes dessa turnê. Os fãs fizeram um show em São Paulo com uma estrutura gigantesca de palco e tudo mais. E, tipo, deu centenas de milhares de pessoas lá, só com fã. Caramba. Só fã. ouvindo. Só ouvindo. Algumas pessoas no palco, dançando e tudo mais, só com fã. Pra chamar a atenção deles, pra eles verem que eles eram muito queridos ainda e tudo mais. Show do RBD sem RBD. Aí a agenda era assim, eles que lutem pra vir. A gente vai fazer o show, eles que lutem pra vir. E eles fizeram um show. Mas já estava anunciado o show ou não? Não, foi antes da pandemia. Eu comprei, inclusive, pra ir pra São Paulo e tudo mais. Acabei não indo. Mas foi um sucesso, assim. E foi uma coisa de louco, porque isso é coisa de louco. Um fã fazer um show de uma banda pra banda não ir. Show do RBD sem RBD. # eles que lutem pra vir. E não vieram, mas agora vieram. Eu ainda tenho umas curiosidades sobre esse show que você foi. Pode perguntar. Em relação a... Depois que entrou, o portão abriu, todo mundo foi entrando devagarzinho, né? Tinha revista. Tem uma revista bem fajuta, né? Tem uma revista bem fajuta, porque lá onde eu tava, principalmente, tinha muito cheiro, assim, de alguns entorpecentes no ar. Eita. Então a revista é bem superficial mesmo. LO. Como é? Entorpecente. Sim. Ou era piores? LOIMA. Uhum. Bem nítido, assim. Mas, enfim, cada um faz o que quer, né? A gente não julga. Então, vamos lá. Aí passou pelo portão, frágil, segurança frágil na entrada. Não é que é frágil, é que é... Ah, pô, por isso que ninguém... Por isso que ninguém lembra de nada, né? Ok. Não, mas não. Respeito, mas não. Eu precisava estar muito sóbrio naquele momento. Sim. Jamais. Eu me enchi de cerveja, isso sim, mas... Sim, vamos lá. Aí passou pelo portão, pela revista. Não era que era uma segurança frágil. É que... Muita gente. Cara, são 70 mil pessoas. Como é que se revista 70 mil pessoas em... tempo pra entrar logo. Tempo pra entrar logo, sabe? Então, entrou, mas tem uma tanto que no vídeo você vê os seguranças até perto do palco com o cordão assim. Se você correr, eles mandam voltar, assim. Não corre, se correr, volta. Teve gente que voltou, inclusive, correndo, o segurança pegou e pare. Porque assim, quando abre o portão, você quer ficar muito próximo do palco, você quer correr. A vontade é correr mesmo, eu tive muita vontade de correr. Só que no subconsciente diz assim, se tu correr e o segurança te pegar, tu vai perder o teu sonho. Que pode acontecer um acidente, né? Todo Também. mundo correndo.
Aí eu fui bem devagarzinho. Efeito manada, né? Vai correr todo mundo. E tipo, Pode se o machucar fã do alguém. RBD é muito pegado com isso, porque pela tragédia que aconteceu em 2006, 3 pessoas morreram pisoteadas. Então, quando você pega nisso, aí a gente realmente, não, vamos devagar, a gente é todo mundo adulto, a gente não precisa correr e dá pra entrar todo mundo, dá pra ver o show. Então, tanto que não teve nenhum acidente, graças a Deus. Quando tu entrou, assim, qual foi a primeira... Procurar um lugar... Ou procurar um lugar perto de banheiro? Como era essa questão? A minha primeira sensação foi não acreditar. Que tava lá dentro. Não acreditava. Eu olhava e eu dizia, eu não acredito, cara, eu não acredito. Eu olhava pra um amigo que eu conheci na fila, que eu fui sozinho, conheci pessoas na fila, a gente entrou junto, olhava pro meu amigo e eu dizia, cara, eu não tô aqui, é mentira. Eu pegava no braço dele assim, bicho, eu precisava pegar em pessoas, sabe? Porque a minha mente me sabotava muito. Eu já sonhei tantas vezes com aquilo, que pra mim era um sonho, cara. E eu precisava pegar nas pessoas pra eu dizer, é real, bicho, tô aqui. Até a ficha cair foi na 4ª música. Quando abriu assim, que eles desceram da passarela, anjos descendo, brincadeira, desceram do guindaste assim, cara, e eu olhava, eu chorava e o pessoal pulava. Eu pulava na emoção porque tava todo mundo pulando e pulava e tudo mais. Na 4ª música foi que eu disse assim, é real, eu tô aqui, vou aproveitar o show. Aí eu fui e curti o show inteiro. Agora, assim, teve alguma ordem específica as músicas ou... É uma playlist, a setlist normal, né? Tu lembra a primeira ou não? Trazemi. Trazemi é foi a abertura da novela também, um dos maiores... Brando até preparou o playback ali daqui a pouco. Vai soltar. De jeito nenhum, nem fudendo, eu vou cantar aqui. Essa é, no caso, em espanhol, né? Como é em português o título dessa música? Não. Atrás de mim. Atrás de mim. Tem uma que assim, Lá ele. Lá ele. Tem uma que, assim, que eu acho que foi uma das mais estouradas no Brasil, que foi que a Anaí canta, né? Que é Salva-me, né? Salva-me. O Salva-me foi replicado, inclusive, por vários cantores, né? Ultimamente tocou muito no sertanejo, cantores de forró. Solange Almeida cantou no passado, o pessoal cantou muito. Uma versão específica, né? Mari Fernandes, inclusive, replicaram muito essa música ultimamente. Como Inclusive, essa música? Salva-me. Inclusive, no meu casamento, eu entrei com ela, ao som do violino. Pra você ver o quão marcante é o RBD na minha vida, eu entrei ao som do violino Então, com o tu Salva-me. gosta de RBD mesmo? Não, cara, eu não gosto, eu vivo RBD. Eu sou rebelde. Olha aí. Tem uma música até pica que fala Sou Rebelde. Pode cantar, a gente deixa. A gente sabe qual é, mas a gente deixa você cantar. Qual é? O playback tá pronto? Não, peraí, eu fiquei curioso. Qual é a música? Você sabe também que você é do mundo social aí? Ela é bem antiguinha. Não, no caso a música do próprio Não, é aquela que... Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, que é... Ah, sim. Não, o meme que... Que tá mais em Eu alta agora. eu não cantei, eu declamei aqui. Sim. Aí você chegou lá, se posicionou na 4ª música, caiu a ficha. Caiu a ficha, aí eu fui curtir. Fui filmar algumas coisas. Tinha espaço pra andar, pra caminhar. Nem pra respirar. Tem gente que ficava assim, ó. Juro por Deus. E como fazia pra ir no banheiro? Não ia. Eu tava bebendo muita cerveja mesmo. Porque... Mijava na roupa mesmo? Não, chegou um momento que eu disse assim, eu vou mijar na roupa. E o pessoal, não faz isso não, eu vou mijar. Não vou sair daqui. Se eu sair daqui, eu vou perder meu lugar. Aí teve uma menina que tava, inclusive, num vídeo comigo, que ela disse assim, vamos comprar bebida. Aí... Outro menino que tava no grupo da gente, então vamos os 3. Porque se a gente for os 3, pra voltar, se alguém pegar a briga, você vai pegar a briga com os 3, não vai ser só uma. Aí a gente foi, antes do show começar, fui no banheiro, comprei minhas cervejas e voltei. Aí também só fui uma vez no banheiro. No segundo dia foi mais tranquilo. No segundo dia eu já fiquei... Pra comprar era fácil? Fácil em que sentido? Acesso? Fila? Não. Tinha fila não. Porque você saía, afastava do palco. Aí ninguém queria ficar afastado do palco. Entendi. Aí fora da multidão era mais tranquilo, né? Bem mais. Tanto que no segundo dia, aquela foto que o Delbrando colocou, que eu tô com a mão assim pra cima, foi o segundo dia, eu já não fui caracterizado, já tava bem de leve assim. Eu fui com um look bem Disfarçado. bem shortinho, porque tava muito quente, já sabia o que eu tinha passado no primeiro dia. Foi de calça no primeiro dia? No primeiro dia eu fui exatamente com esse look aqui que eu tô. Isso é coisa rara, Então, porque eu achava que eu nunca mais ia colocar isso aqui na A vida. gente não falou muito desse look. Como é que foi que tu conseguiu esse look? Aí eu mandei fazer, né? Mandou fazer? Eu achava que eu nunca mais ia vestir isso aqui. Aí já tem há muitos anos. Não, mandei fazer agora. Ah, sim, pra ir pro show. É pra ir pro show.
Aí no segundo dia fui bem despojado assim e tudo mais, foi bem mais tranquilo. Tanto que eu tô bem atrás, na foto que eu tô com a mão pra cima, porque eu realmente preferi ficar lá atrás. Eu comecei o show lá na frente, mas na metade eu falei assim, já passei por isso no primeiro dia, não quero passar isso de novo. Vou lá pra trás. Aí fiquei na lateral assim, perto de onde vendia cerveja, que eu gosto de tomar minha cervejinha, e fico curtindo a música. Aí é que vem o pulo do gato. Cara, eu até contei, tem um destaque no meu Instagram, quem puder assistir vai estar toda a minha trajetória lá. Tem um momento que eu conto que foi exatamente aí o pulo do gato. Eu precisava ir 2 dias para ir um deles ser a gravação do DVD. Gravaram um DVD neste dia e me filmaram. Exatamente nessa parte dessa foto que eu tô com a mão levantada. Só que, obviamente, eu posso aparecer ou não, né? Joguei pro universo. Espero que sim. Mas eu tava com uma amiga do meu lado e a gente tava bebendo, eu tava curtindo e tudo mais e tal, e o cara tava me filmando. Eu não vi ele me filmando, ela viu. E daí, depois dele filmar, sei lá, quase 1 minuto, ela tocou e me fez, amigo, tão te filmando, tô filmando a gente. Aí quando eu olhei pra ele, ele notou que eu olhei pra ele e ele baixou a câmera. Acho que ele de fato queria uma reação espontânea de alguém que tava curtindo muito o show. E eu tava. E daí eu surtei, né? Eu fiz, cara, eu fui pro show da RBD, fui pra 2 shows. Um foi gravação do DVD. Alguém me filmou, eu preciso sair nesse DVD. Se eu sair nesse DVD, óbito. Então, ó, vai sair a notícia assim. Jovem João Fredense, residente agora em Surubim. Isola. Infarto de tanta emoção ao se ver no DVD. Isola, do RBD, Isola. Deus me livre. DVD. Aí tá foto 2024 eles voltam, se Deus quiser, e eu vou de novo. Agora, uma outra questão, Fagner, que assim, na época também foi nessa mesma época que tava rolando os shows da Taylor Swift. Cara. Porque lá foi mais complicado, né? O pessoal. Bem complicado. Pra você ver como tava quente, né? A onda de calor. Teve um fã que morreu, né? Sim. Por conta disso. Teve um infarto. Por conta do calor excessivo que tava nesses dias. E o show da Taylor foi um dia antes do RBD. Só que foi no Rio. Foi no Rio. E daí, eu tava em São Paulo ainda, nesse dia, e quando eu vi a notícia eu fiquei muito chocado, assim, e me passou um filme na mente, porque eu pensei, cara, eu poderia ser eu. Porque eu sabia quão quente estava. E quando eu digo a vocês quente, não é um sol de meio-dia que você sai assim na rua e, nossa, como tá quente. É quente infernal. Não é suportável. Não, abafado, o ar, né? vem quente, você respira ar quente. Você tá junto de tantas pessoas assim, que você não consegue de fato virar, às vezes, assim, de lado. Você tem que ficar numa posição e pular e tentar curtir ali, né? Você curte porque você é fã. Ignorar. Você tenta ignorar porque você é fã e de fato você consegue ignorando. Mas quando cai a ficha assim, cara, é um calor infernal ao ponto de você dizer assim, bicho, eu vou morrer. Antes de começar o show, gente, eu tô passando mal, eu preciso de água, eu preciso respirar. Aí foi quando a gente foi no banheiro, eu consegui respirar, consegui tornar, aí curti o show. Mas eu realmente passei mal e eu achei que eu ia desmaiar. Antes de começar o show, tem algum DJ, alguma coisa assim que anima? Não, tem música só assim, músicas deles, às vezes, da carreira solo de cada um deles. Mas nada muito especial. Até mesmo porque eles são bem pontuais, assim. Os portões abrem 4 horas, o show começa às 7, começou, se não me engano foi 7. Aí durante esse tempo tinha música e tudo mais, mas certinho, 7 horas o show começou. Ninguém anuncia nada, já? Nada. E o máximo era isso. Tava todo mundo lá conversando, bebendo, do nada, o estado inteiro, bum! Bum, não espera um pouquinho. Bum, o telão já começa. Aí, cara, loucura. Tô todo arrepiado. O telão se abre assim, ele sai. Fez a abertura, tudo no grau. Só sucesso. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Tem uma coisa que eu vi no show da Taylor Swift, que inclusive foi um vídeo que viralizou, que foi, se eu não me engano, o nome dela é Júlia Rabelo, que ela tava de fralda. Ela foi acompanhar o show de fralda. De fralda geriátrica. Tu viu alguma coisa assim também lá no show? Não, do RBD eu não vi não, mas inclusive quando eu vi o vídeo da Júlia eu disse assim, eu deveria ter ido de fralda geriátrica. É uma ideia, né? É uma ideia pro próximo. Olha aí. Passei perrengue real. Eu queria fazer xixi lá no meio do povo. Mas eu tava disposto a fazer. O pessoal que não deixou, disse, não, vamos no banheiro. Aí, se não fosse eles, eu tinha feito e não tava nem aí, não. Eu não ia perder meu sonho. Teve alguém que fez ali, não? Que eu vi, não. Mas deve ter, pô. Sempre deve ter, sempre tem. Principalmente mulher. Não julgando as mulheres, tá, pessoal? É mais fácil, porque, tipo, o homem tem que botar pra... A mulher as baixa ali e tudo mais, as amigas ajudam e tudo mais. E Shortinho. Um show aqui em Bom Jardim mesmo, quando
Pra você ir no banheiro, que era um sacrifício. É complicado. E no dia 2, Você né? passa naquele emancipação. aperto assim. Imagina um lugar fechado desse. É. Eu imagino. Sim, questão de segurança lá dentro do evento. Não tem segurança, assim. Mais confusão. Também não. Onde eu tava, não. Entre as pessoas não tem segurança, assim. Tem muita segurança entre as pessoas e o palco. Mas no meio das pessoas, não tem necessidade, eu acho. Os fãs de São adultos. Eu acho que é assim, e também eu acho, né? O pessoal ali tá em sintonia, né? É, o mesmo propósito. É diferente de uma festa em rua, É. que cada um vai com um E objetivo. lá o pessoal não diferente. tá todo mundo bêbado, embriagado. O pessoal quer estar lúcido, quer estar sóbrio pra aproveitar Curtir, o show. né? É. E a idade do pessoal que tava lá? Todos da primeira geração, assim, a maioria, de 28 pra Criança cima. tinha, não? Não, que eu vi, não. Mas tinha algum adolescente assim mais ou não? Dificilmente. Também, dificilmente. Era a Mas galera já mais madura mesmo. galera da primeira geração mesmo, de 30, 28, 29, Entendi. 30 pra cima. Interessante, né? Bem, a gente falou aqui, né, de todas essas questões do RBD, do show, né? Bora falar um pouco também sobre Fagner Raí, né? Que tem toda uma caminhada também na questão da produção audiovisual, né? Tenho. Influência. Como é que começou essa questão de produzir? Eu sempre fui muito ligado nisso, no audiovisual, desde pequeno. Eu passava férias em Recife muitas das vezes com meu primo, e ele sempre teve muito mais condição financeira do que eu, então ele sempre teve câmera, filmadora, no tempo era filmadora, de fita cassete mesmo, assim, e a gente sempre gravava muitos vídeos, assim, a gente gostava muito, tanto ele quanto eu. Eu sempre fui muito ligado a esse lado audiovisual. E eu cresci com isso dentro de mim, dentro da minha família e tudo mais. E quando eu fiquei mais adulto, né, e tive a oportunidade e tive acesso aos meios, eu quis fazer a minha parte. E daí foi quando veio algumas produções, mas a que estourou assim foi a Redenção. Acho que todo mundo aqui na região, todo mundo não, algumas pessoas aqui na região vão se recordar bem, porque muitos atores jovens aqui, tanto de Bom Jardim, principalmente, do Mari. Inclusive Geise, né? Geise que participou Geise aqui com a veio. gente de um episódio que foi. A Geise esteve aqui. Foi. Geise Ela participou também dessa Geise produção. participou, o pessoal de Mari, Ione Lopes, que é professora de dança, Cássio Batista, o pessoal de João Freire também, enfim. Fiz uma mistura, assim, aqui da... Meu irmão participou. O irmão, né, dele o também. Ericinho né? Steinberg participou, e a gente estourou, assim, foi uma websérie, A Redenção, foi bem bacana. A gente gravou com um celular, na verdade, era o acesso que a gente tinha naquele momento, mas foi algo muito bacana de produzir, assim, porque foi um desafio, né, você produzir uma websérie com um celular. O áudio era captado pelo celular Tudo também? pelo celular. Aí eu tentava tratar às vezes depois, né, na pós, mas basicamente todo o áudio original é original, sem tratamento. E repercutiu bastante, não foi? Curtiu, a gente chegou até na TV Jornal, a gente deu entrevista na TV Jornal, deu entrevista pra rádio, saiu em várias matérias de internet, e foi bem bacana, assim. Aí, a partir daí, eu sempre quis continuar, fiz um curta-metragem chamado Um Novo Adeus, que foi de 2021, que eu estrelei dessa vez. A Redenção eu não participei como ator, Só bastidores. eu fui roteirista e produção e direção, junto com algumas outras pessoas. Mas em 2021, Novo Adeus, eu fui protagonista do filme, eu fazia um cadeirante. Como é que foi essa? Foi difícil dirigir e atuar ao mesmo tempo? Bastante, porque quando você faz dois trabalhos tão importantes assim, porque como ator você precisa se concentrar. Como ator você precisa se concentrar numa cena, e como era um curta-metragem de drama, então requer muito mais concentração de você como ator. Então você precisa se concentrar, mas ao mesmo tempo você precisa dirigir a cena, né? Mas aí, claro, a gente tem co-direção, a gente tem co-produção, tem pessoas nos bastidores para ajudarem, mas é bastante difícil. Os apoios, né? Se sem apoio você não consegue, mas ainda assim é uma tarefa muito difícil, porque você tem a idealização daquela cena. Você escreveu aquilo e você quer que saia perfeito. Então nem sempre quando eu delego a função para uma co-direção com uma coprodução ou até mesmo para a produção, vai sair do jeito que eu idealizei. Imaginou, Então né? é bem difícil dirigir e atuar. Mas foi mais fácil de produzir essa segunda... Bem mais fácil, porque a websérie, ela
se estendeu muito, né? São 5 capítulos, então de 10 a 15 minutos cada um. Mas eram 6 histórias de 6 pessoas, então foi muito mais difícil escrever e dirigir. Um Novo Adeus, como era só um curta-metragem e uma história específica de uma única personagem, então é bem mais fácil, foi bem mais fácil para mim. Onde está disponível esse material? No YouTube, no canal da FH Publicidade, que é a minha empresa. Bota lá, FH Publicidade, vocês encontram tanto a Redenção, os 5 capítulos e bastidores, quanto Um Novo Adeus também. A gente coloca na descrição, né? Para o pessoal acompanhar ou nos comentários aqui. Perfeito. Do YouTube. E assim, sobre essa questão ainda... Me fugiu a mente. Peraí. Sobre essa questão ainda de produção, tem alguma ideia de quando é que vai produzir mais outra? Como é que tá essa questão? A vida adulta é difícil, né? Você conseguir conciliar, porque antigamente era muito hobby. Eu fazia mais por hobby, por tempo livre, enfim, por amor também, claro, ao audiovisual. Hoje eu tenho muitos projetos escritos mesmo, que eu gostaria de trazer ao mundo, mas falta recurso. Então já tá escritozinho lá, Tem várias histórias. Muitos. Falta recurso, principalmente apoio, eu diria, da prefeitura em si. Porque eu acho que quando você não tem um recurso grande de algum patrocinador X, master, que vai apoiar todo o projeto, você precisa recorrer a, de fato, quem deve apoiar a cultura dentro da cidade, né? Que, no caso, é a prefeitura, é a Secretaria de Educação e de Cultura. Então, eu acho que, inclusive, pegando essa brecha, acha que falta muito apoio das prefeituras com relação a isso, né? Recentemente a gente tem a Lei Paulo Gustavo, que dão, né, essa margem para fazer essa produção de conteúdo audiovisual, mas ainda assim as pessoas utilizam desse dinheiro para outras coisas, ou fazem ali um projetinho meia boca e realmente querem embolsar o resto do dinheiro. Eu vejo que falta muita gente comprometida com o audiovisual e que queira fazer algo, não, claro, me vangloriando, mas que queira fazer algo como eu fiz, mesmo sem recurso algum, ir atrás dos recursos ou fazer com que você tenha em mãos. Hoje em dia é muito fácil você pegar uma Lei Paulo Gustavo, não menosprezando, claro, o trabalho de ninguém, mas é muito fácil você pegar aí, sei lá, 16, 20 mil reais, prontinho assim, dizer, faz aqui o teu material audiovisual. Quero ver você fazer na raça, sem ter, né, o apoio. Mas ainda assim eu acho que, mesmo com a Lei Paulo Gustavo, falta o apoio das prefeituras em geral. O Jardim João Alfredo, Surubim, em apoiar realmente jovens que queiram fazer esse tipo de conteúdo, porque isso alavanca, cara, o nome da cidade de uma forma que vocês não têm proporção. Traz visibilidade, né? Sim, inclusive, quando eu fiz a Redenção, o maior apoio foi aqui de Bom Jardim, da gestão que era no tempo aqui de Bom Jardim. E, mentira, minto eu, não era da gestão, era de um político que agora é da atual gestão de Bom Jardim e apoiou assim, sem precedentes, sem nem questionar. Eu gosto de apoiar, eu vou apoiar, chegou junto, fez acontecer. A gente estreou aqui em Bom Jardim a Redenção no cinema, né? E para você ver que o apoio que eu precisava ter na minha cidade, que era João Alfredo, eu não tive na época, na gestão que era, e eu tive aqui em Bom Jardim. Então, a gente do audiovisual, principalmente quem é produtor de conteúdo de série, de filme, passa por muito perrengue para conseguir produzir alguma coisa assim. É por isso que vocês não veem muito aqui na região, porque o processo é difícil. Isso aí. A gente mesmo, né? É um produtor de conteúdo. Exatamente. A gente tá aqui... Avulso, né? Sozinho. A gente tá iniciando esse projeto, já tem alguns meses. Tem apoiadores. Tem alguns apoiadores que a gente tá, mas... A gente sente que realmente falta mesmo alguns, né? Mas falta. É porque assim, tudo é custo, né? Tudo é custo. Se você tem uma ideia, é aquela história, quem tem dinheiro sai na frente. A gente não tem recurso para... Se fosse colocar num papel isso aqui, não era para acontecer. Tá entendendo? Financeiramente. Sim. Mas a gente está assim, investindo. A gente está investindo. É importante, né? Tempo, espaço, dinheiro. Sim. Porque a gente tem uma ideia, a gente sabe onde quer chegar, a gente tem um objetivo. Então a gente está caminhando, engateando até lá.
É isso, eu acho que a conversa de hoje foi muito por esse sentido mesmo, assim, em todos os aspectos. Tanto no que eu falei em relação ao seu sonho, ou agora ao seu objetivo, é você não desistir, é você seguir que uma hora dá certo. Vocês estão aqui começando, é um espaço incrível, preciso abrir aspas para falar sobre isso. É um podcast incrível que eu não vi na região ainda, assim, com a estrutura como tem aqui. Parabenizo pela ideia, pela vontade de vocês fazerem isso acontecer. Eu, quando vi, né, no Instagram os cortes, eu fiquei, nossa, cara, Bom Jardim, que muito bacana, muito massa. Tanto em equipamento tecnológico, quanto realmente na produção de conteúdos. Vocês se empenham em querer saber sobre o convidado ou mais, antes de ligar as câmeras, eles conversam muito com a gente e tudo mais. Acho que o empenho é muito bacana de vocês. É nítido que vocês querem fazer isso acontecer e eu acho que é, de fato, esse caminho. Só sucesso, vai dar certo. Já deu certo. Muito bom. Muito bom. O papo, muito bom. Foi muito bom o papo, né? Gostei bastante. Foi. Eu fiquei meio por fora aqui do RBD, porque não é a minha praia. Também não é a minha, não, mas eu. É a eu sua conheço sim, um pouco. a gente já viu, não foi, Maninho? É a sua praia sim. Ou já foi, né? É. Tudo bem. Mas é assim mesmo. Não, mas é interessante acompanhar. Bem, então é isso, né? A gente agradece a participação de ter vindo aqui. Não é isso, Maninho? É isso aí. E a gente As portas estão abertas. com certeza, para inclusive, quando produzir alguma outra coisa, olha aí. Olha aí, fica a deixa, se eu vou voltar para falar do meu novo projeto. Olha aí, com certeza. Também pode vir também para falar um pouquinho sobre a FH Publicidade, né? Com certeza, Também. estamos aqui. Vamos aí abrir as portas para novos projetos. O pessoal de Surubim que não conhece, FH Publicidade, está localizada em Surubim. Agora em Surubim, está em né? Surubim. Agora em Surubim. Isso, já atendendo pessoas por lá. Ali. Bem, então é isso, né? A gente agradece. Então fechamos aqui, né, o episódio. E é isso. Quem quiser acompanhar, não lhe acompanha, Fagner. Cara, quem quiser acompanhar o meu trabalho, vai na minha rede social, Fagner Raí, @FagnerRaí. Quem quiser acompanhar o meu trabalho profissional, né, FH Publicidade, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então é isso, né, Maninho? O pessoal que está acompanhando, não se esqueçam de fazer o quê, Maninho? Se inscrever, comentar e curtir o vídeo. Isso aí. Deixem aqui seus comentários se você é um fã de RBD. Digam o que vocês acharam aqui. E é isso, né? E comenta, né, o pessoal que foi ou que tem amigos que foram, comenta aí. As coisas. Importante. Então é isso, né? Fechou, Maninho? Fechou. Valeu. Fechou.